O Chega explodiu, vai ultrapassar o PS e é a segunda força política em Portugal. O Chega lidera hoje a oposição e estou certo que daqui a uns dias se confirmará essa mesma liderança com os votos do círculo da imigração. O governo de Portugal depende do Chega e só do Chega. Calorosas saudações e a partir de agora o Chega é a segunda coisa, provavelmente a aparecer nas listas de sondagens. A primeira coisa que aparece nos meus vídeos é sempre o pedido de like nos mesmos. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 190 mil subscritores. Para lá caminhamos. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams e as outras que tiverem. Estão completamente à vontade. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que vamos fazer aqui? A eleição ainda não está propriamente terminada porque ainda faltam contabilizar os votos dos emigrantes, da imigração. Portanto, o que é que vamos ver aqui? Vamos ver aqui um resumo dos resultados de ontem, a estrutura parlamentar atual, as maiorias possíveis, sem a imigração atual e com os previsíveis resultados da imigração que só se saberão daqui a uns dias. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o resumo, vamos ouvir Pedro Nuno, André Ventura e também Luís Montenegro. Sem mais demoras, vamos começar. Muito boa noite e bem-vindos. A AD venceu as eleições legislativas e reforça o grupo parlamentar e Montenegro troca o não é não pelo sim é sim a Portugal. O PS é o derrotado da noite e Pedro Nuno Santos demitiu-se do cargo de secretário-geral do partido. José Luís Carneiro já se assumiu como candidato. À direita, o Chega é também um dos vencedores da noite. Mas vamos aos resultados desta noite eleitoral com o reforço do grupo parlamentar. A AD, coligação PSD-CDS, tem agora 89 deputados. Há um ano a coligação tinha conseguido eleger 77 deputados. O Chega consegue um reforço significativo no Parlamento, passa de 50 deputados para 58. O PS perde 20 deputados, passa de 78 eleitos para 58. Neste momento, os mesmos que o partido Chega. Os resultados dos círculos da Europa e fora da Europa podem decidir quem é a segunda força no Parlamento. Portanto, foco nesta parte aqui. Vamos ditar, ou vamos aqui analisar em termos de expectativa quem é que será a principal ou a provável segunda força, porque o Chega e o PS neste momento têm os mesmos números de deputados, peço desculpa, e portanto vamos ver primeiro o gráfico, vou já mostrar, e a seguir vamos já ver as partes dos discursos, quer do Pedro Nuno, quer do André Ventura. Mas vamos primeiro ver aqui as imagens dos gráficos. Ora, como podem ver, isto é o Parlamento atual, portanto 80 deputados para a AD, atual como quem diz, o antigo Parlamento, ou seja, antes do dia da eleição de ontem, domingo, ou seja, o Parlamento de sábado, 80 deputados para a AD, 78 para o PS, 50 para o Chega. Vamos nos focar apenas nos três maiores partidos, os outros não há assim grandes alterações, já lá vamos também numa análise genérica. Isto era o Parlamento que nós tínhamos até há 24 horas atrás. Portanto, uma diferença significativa entre o Chega e o PS, 28 deputados de diferença. Agora, o que acontece é significativamente diferente. O Parlamento, neste momento, sem os deputados, reparem ali em cima, número de deputados sem imigração, é o atual, portanto, nos círculos da imigração nós elegemos 2 por fora da Europa e 2 pelo círculo da Europa, ok? Portanto, ainda faltam contabilizar mais 4. Nós temos a AD com 89, portanto, isto significa que a AD, comparativamente ao hemiciclo anterior, ganha 9 deputados, o PS perde 20 deputados, atenção, perde 20 deputados, o Chega ganha 8, como podem ver aqui, tinha 50, passa para 58. A questão é que nós estamos a analisar estes gráficos sem os 4 deputados da imigração. Ora, pormenor importante, por tendência, os emigrantes normalmente votam sempre mais à direita. O Chega, e historicamente, não é só na última eleição, historicamente votam sempre mais à direita. Na última eleição, em 2024, quem ganhou os círculos da imigração, ambos, foi o Chega, quer dentro do círculo da Europa, quer no círculo fora da Europa. Portanto, o que é que isto me apraz dizer? O Chega, na última eleição, ganhou 2 deputados nos círculos de imigração, ganhou um no círculo da Europa e outro no círculo fora da Europa. Portanto, é presumível que o Chega mantenha esse resultado e é presumível também que o PS perca um deputado do círculo da Europa. Porque o PS, na altura, ou da imigração, no caso, porque o PS, o ano passado, os resultados dos 4 deputados dos imigrantes, 2 foram para o Chega, um foi para a AD e outro foi para o PS. E o PS elegeu no círculo da Europa.
Este ano, tendo em conta a tendência dos resultados, é presumível que o Chega ganhe um deputado em cada círculo de imigração, um na Europa, outro fora da Europa, portanto ganha mais 2. E o que é que isto quer dizer? O Chega, nesta nova configuração, e a AD provavelmente ganhará os outros 2, o PS não ganha nenhum, em termos da previsão que eu faço, a nível daquilo que poderá acontecer e seguindo também a tendência eleitoral que tivemos neste domingo. Então o novo Parlamento, basicamente, passará a ser o seguinte: o Chega em segundo lugar com 60 deputados e o PS em terceiro com 58. Portanto, isto é o resultado que a gente pode efetivamente ter em termos da dinâmica parlamentar. A AD, neste momento, como podem ver, tem 89, sem os deputados da imigração passa a ter 91, eu acredito que eles ganhem um na Europa e outro fora da Europa. O Chega ganha um na Europa e outro fora da Europa. O PS não vai conseguir, a meu ver, de forma muito provável, não conseguirá eleger nem nenhum deputado no círculo europeu, nem nenhum círculo fora da Europa. Portanto, o Chega passa de 58 para 60 e consolida-se como segunda força política isolada em Portugal, e o PS passa para terceiro e a AD ganha mais 2 deputados também, embora eu acho que o Chega ganhe os 2 círculos eleitorais, quer no círculo da Europa, quer no círculo fora da Europa. Portanto, é esta a alteração que vamos ter. Só um pormenor também: a Iniciativa Liberal ganha um deputado, o LIVRE ganha 2, o PCP ou o CDU perde 1, o Bloco de Esquerda perde 4, é o partido que mais cai em termos proporcionais a par do PS, e depois temos a eleição do JPP, a manutenção do PAN. Portanto, não há muito aqui a dizer em termos das alterações aqui na Liga dos Últimos. Sem mais demoras, vamos então ver aqui as partes dos discursos, quer de Pedro Nuno, André Ventura e também Luís Montenegro. A primeira consequência destes resultados, a admissão de Pedro Nuno Santos, que vai convocar eleições internas no PS, às quais não vai ser candidato. O secretário-geral socialista afirmou que vai assumir as responsabilidades pelo resultado eleitoral. Assumo as minhas responsabilidades como líder do partido, como sempre fiz no passado, sempre que achei que deveria assumir responsabilidades. Vou, por isso, pedir eleições internas à Comissão Nacional. Está acertado com o Presidente do partido convocarmos a Comissão Nacional para o próximo sábado, no qual pedirei eleições internas, às quais não serei candidato. Mas como... O Presidente do Chega assume-se como líder da oposição depois dos resultados da noite eleitoral. Questionado sobre o não é não de Luís Montenegro, André Ventura diz que o partido é a única solução para o governo. Lidera hoje a oposição e estou certo que daqui a uns dias se confirmará essa mesma liderança com os votos do círculo da imigração. Eu ouvi o Partido Socialista dizer que não apoiará, nem sustentará, nem terá nenhuma margem deste governo. Há uma coisa que fica clara hoje: o governo de Portugal depende do Chega e só do Chega. O Ventura não está errado, atenção, de um ponto de vista prático, até porque neste momento a AD e a IEL juntas têm mais deputados do que a esquerda, e isto coloca um ónus de responsabilidade em termos de aprovação de orçamentos e de legislação muito maior do que o Chega tinha anteriormente. Portanto, o Ventura, neste aspecto da responsabilidade que o Chega tem, quer em termos de manutenção ou queda de governo, depende da decisão política depois que o próprio Ventura e o próprio Chega tomem, aí efetivamente ele tem razão. Agora, quanto à admissão do Pedro Nuno Santos, não me surpreende absolutamente nada. Aliás, quem acompanhou a live, quando o resultado saiu e eu vi que havia praticamente um empate técnico entre o Chega e o Partido Socialista, que muito presumivelmente vai dar uma vitória, entre aspas, do Chega perante o PS como segunda força política, eu disse logo que o Pedro Nuno Santos iria apresentar demissão, e era o mais provável. Aliás, ele a determinada altura no discurso até brinca com o Carlos César, o presidente do PS, a dizer-lhe: não sei quando é que me posso demitir, por mim eu demito-me já. E ele a dizer isto em pleno palco. Eu nunca vi o Pedro Nuno Santos tão desolado como vi naquele momento. Portanto, não me surpreende absolutamente nada. Para termos aqui uma perspectiva comparativa, até podia mostrar um gráfico, mas acho que não é necessário. Com o António Costa, em 2022, a esquerda toda junta em Portugal tinha 131 deputados. O PS sozinho tinha 120. O PS neste momento tem 58. E atenção, nós não estamos a falar de 20 ou 30 anos de diferença, estamos a falar de 3 anos de diferença. O PS em 3 anos, aliás, o PS em pouco mais de um ano, porque António Costa governou até fevereiro de 2024, não é? Em março houve as eleições, o Parlamento ainda estava a funcionar em fevereiro de 2024. Ou seja, em pouco mais de um ano, o Partido Socialista perdeu quase
70 deputados. Não sei se estamos aqui a perceber a dinâmica. Passa de 120 para 58. Portanto, perde mais de metade dos seus deputados. Perde de 62, se não estou a fazer mal a conta, não é? Portanto, exatamente. Portanto, em apenas um ano e pouco, em apenas pouco mais de um ano, o PS perdeu mais de 50% da sua bancada parlamentar. É histórico. Histórico. E é sinónimo que o país está a mudar. E está a mudar não por uma questão partidária, não propriamente porque o Chega é perfeito, mas porque há claramente uma ineficiência dos partidos do Bloco Central, em particular da esquerda, por parte do PS, em resolver problemas-chave, como nomeadamente o incremento do poder de compra, as questões migratórias e demográficas, e isto claramente pode beneficiar o Chega a longo prazo. E eu sei que isto não é um comentário ou uma análise que seja muito comentada no mainstream, mas quem acha que o crescimento do Chega para aqui, eu já disse isto anteriormente, eu acho que neste momento é mais provável o Ventura governar Portugal daqui a 5 anos do que não governar, porque eu não vejo tópicos fraturantes como as questões demográficas ou migratórias a serem alteradas no governo da AD. E isso, a meu ver, é preciso haver mais dados também, mas eu não me surpreenderia se a nível dos eleitores mais velhos que outrora votaram PS, agora tencionem votar no Chega. Se repararem, há aqui um exercício interessante que é claro que isto não se consegue provar porque a mudança de voto é muito volátil, mas o PS tinha 78 deputados, passa a ter 58, perde 20. O Chega ganha 8 e o PSD ganha 9. Ou seja, temos aqui 17 deputados. O PSD e o Chega ganham 17 deputados ao mesmo passo que o PS perde 20. O que quer dizer que há quase aqui uma transferência de voto dos 20 deputados do PS, em que metade vai para o Chega quase e quase metade vai para o PSD. Portanto, claramente há aqui uma dinâmica de alteração. Mais para a direita ou para o centro. E o Pedro Nuno acho que tomou a decisão correta. Aliás, acho que a única coisa aqui, só um pormenor, acho que a Mariana Mortágua é que não tomou a decisão correta e manteve-se na liderança do Bloco de Esquerda, sem justificação absolutamente nenhuma. O Bloco de Esquerda também é um partido que há 3 anos tinha 19 deputados, agora tem 1. Absolutamente vergonhoso. Agora Luís Montenegro, questionado sobre se continuar a dizer não é não ao Chega, Montenegro responde sim é sim a Portugal. O líder da AD considera que não há outra opção de governo sem ser aquela que resulta da vontade dos portugueses. Não me parece que haja outra solução de governo que não aquela que dimana da vontade livre, democrática, convicta, diria, do povo português hoje manifestada. Apenas direi que, dentro do cumprimento dos compromissos que assumi em nome da AD, e dentro deste espírito, que é um espírito sim é sim a Portugal, tenho a certeza absoluta que vai acabar por imperar o sentido de responsabilidade. Muito boa noite. E termina só aqui, era este certo que eu queria meter do Luís Montenegro. É assim, se querem agora um prognóstico mais geral, não tão focado na questão do Chega ou do Partido Socialista, nesta rivalidade entre o segundo e o terceiro lugar, eu acho que vamos a eleições para o ano, muito honestamente, porque continuamos numa questão de instabilidade, porque eu não vejo uma metodologia de entendimento entre o PSD e o Chega, não vejo uma metodologia de entendimento entre o PS e o PSD. A única forma disso acontecer é o futuro novo líder do PS, José Luís Carneiro, já disse que vinha assumir a candidatura. Portanto, o José Luís Carneiro era o antigo Ministro da Administração Interna do PS, do governo do António Costa, portanto um dos principais responsáveis pela questão migratória pela qual nos encontramos no momento atual. E atenção que esse mesmo José Luís Carneiro faz parte da ala mais centrista. Portanto, é possível que o José Luís Carneiro aprove ou viabilize um orçamento da AD? É complicado, até porque o PS entrou numa narrativa discursiva em que criticava a falta de credibilidade do Primeiro-Ministro pela questão da SPI não viva, e José Luís Carneiro estava nas listas do PS, e está. Portanto, é complicado, tendo em conta que seguia a narrativa do líder, agora ir viabilizar o orçamento de alguém que dizia que não tinha competência para estar onde estava devido às circunstâncias da própria SPI não viva e do caso em si. Vamos ver o que é que acontece. Se isso não acontecer, só há 2 hipóteses. Ou o novo líder do PS viabiliza um orçamento de Estado da AD, porque o orçamento em princípio será chumbado e governam até do 10º, e isto continua uma balbúrdia, e 6 meses após as presidenciais marca-se novas eleições lá para junho ou para julho de 26, ou então, com uma moção de censura ou uma coisa assim do género, ou então a AD e o Chega fazem uma coligação, a ADEGA, e governam, o que eu duvido.
Portanto, vamos continuar assim, no Chavascal. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham que vai acontecer, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 190 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.